O filho da empregada olhou para os executivos e disse: eu falo 9 idiomas. Riram da cara dele, chamaram a mãe de oportunista, mas quando o menino abriu a boca e começou a falar, a sala inteira congelou e o que aconteceu depois mudou tudo. Era uma manhã comum de trabalho quando Lourdes entrou pela porta de serviço do Grupo Empresarial Vanguard, segurando firme a mão do filho. Miguel caminhava ao lado dela, com a mochila escolar nas costas, olhos baixos, tentando não chamar atenção. A escola tinha suspendido as aulas por causa de um problema na estrutura do prédio. E ela não tinha com quem deixar o menino, não tinha família por perto, não tinha vizinha disponível, não tinha escolha. Lourdes trabalhava naquela empresa havia quase 10 anos. Limpava os escritórios. Antes do expediente começar, esvaziava lixeiras, passava pano nos vidros espelhados das salas de reunião. Era invisível para a maioria das pessoas que circulavam por ali. Entrava cedo, saía cedo, recebia no fim do mês, repetia tudo no mês seguinte. Nunca causou problema, nunca pediu favor, nunca faltou um único dia. Mas naquela manhã precisava quebrar a rotina. Ela parou na frente do supervisor de limpeza e pediu desculpas 3 vezes antes de explicar a situação. O homem olhou para Miguel, suspirou, acenou com a cabe. Sai podia ficar, mas precisava ficar quieto. Não podia atrapalhar, não podia fazer bagunça, não podia aparecer. Lourdes agradeceu aliviada e levou o filho até a copa do 12º andar. Onde ficava a maior parte do dia, Miguel sentou numa cadeira encostada na parede, tirou o caderno velho da mochila e começou a fazer a lição de casa. Não reclamou, não perguntou quando iam embora. Ele não pediu nada, apenas ficou ali quieto, ocupado com as próprias coisas. Ele era assim desde pequeno, criança que não dava trabalho, que entendia quando a mãe dizia que não dava, que aceitava as coisas como eram, sem fazer drama. Lourdes olhou para o filho e sentiu aquele aperto no peito que sentia todo dia. Queria dar mais para ele, queria que ele tivesse o que outras crianças tinham, queria que ele não ou precisasse ficar sentado num canto de escritório, esperando a mãe terminar de limpar chão. As horas passaram devagar. Lourdes limpou 3 andares, organizou 2 copas, esvaziou dezenas de lixeiras. Miguel continuava no mesmo lugar, virando páginas do caderno, escrevendo alguma coisa, apagando, escrevendo de novo. De vez em quando, ela passava pela copa, checava se estava tudo bem, oferecia um biscoito que tinha trazido de casa. Ele aceitava, sorria, voltava para o caderno. Já passava das 10 da manhã, quando começou um movimento estranho no andar. Gente correndo de um lado para o outro, secretárias carregando pastas, seguranças posicionados nas portas. Lourdes percebeu que alguma coisa importante estava acontecendo. Não era assunto dela, mas a movimentação era impossível de ignorar. Ela estava limpando o corredor que dava para a sala de reuniões principal quando viu os executivos entrando. Homens de terno caro, mulheres de salto alto, todo mundo sério, todo mundo apressado. No meio daquele grupo estava Kalala Marcer. Todo mundo na empresa sabia quem ele era. Bilionário, dono de empresas em vários países, investidor que tinha participação na Vanguard e em mais uma dúzia de companhias. Visitava o Brasil poucas vezes por ano e quando aparecia era porque tinha negócio grande rolando. Lourdes desviou o olhar quando ele passou. Gente, como ela não olhava diretamente para gente como ele. Era uma regra não escrita que todo funcionário de serviço aprendia logo no começo. A reunião começou e Lourdes voltou para a copa buscar o carrinho de limpeza. Miguel ainda estava lá, mas agora o caderno estava fechado e ele olhava para o nada, meio entediado. Ela sentiu pena. Não era justo uma criança passar o dia inteiro trancada ali, mas era o que tinha para hoje. Amanhã voltaria ao normal, ele iria para a escola, ela trabalharia em paz. Tudo seguiria como sempre, só que nada voltaria ao normal depois. Daquele dia, Lourdes estava passando pano no corredor, quando ouviu vozes alteradas vindo da sala de reuniões. A porta estava entreaberta e dava para escutar pedaços da conversa. Falavam em várias línguas diferentes e tinha um homem traduzindo tudo para o português.
Ela não entendia nada de negócios, mas entendia de tom, e o tom ali dentro estava tenso. Alguma coisa não estava indo. Bem, Miguel apareceu ao lado dela, sem fazer barulho. Tinha vindo buscar água e acabou parando também, curioso com o barulho. Lourdes fez sinal para ele voltar para a copa, mas o menino ficou parado, ouvindo. Ela ia insistir quando percebeu a expressão dele. Miguel estava concentrado, franzindo a testa, prestando atenção em cada palavra que saía daquela sala, dentro da reunião. O intérprete oficial traduzia a fala de um executivo árabe. Para o português, falava rápido, confiante, gesticulando. Os brasileiros anotavam tudo, acenavam com a cabeça, pareciam satisfeitos. Calaris estava sentado na cabeceira da mesa, observando tudo com aquela postura de quem já viu de tudo na vida. A proposta era clara: investimento de milhões em expansão para o Oriente Médio, parcerias estratégicas, contratos de longo prazo, tudo dependia daquela reunião. Foi quando Miguel murmurou alguma coisa baixinho, tão baixo que nem a mãe escutou direito, mas Cala lhe escutou. Ele virou a cabe, saiu na direção da porta, franzindo o senho. Tinha certeza que tinha ouvido uma palavra em árabe, árabe clássico, bem pronunciado, vindo de fora da sala. Impossível. O intérprete continuou a traduzir. Não, mas Cala levantou a mão pedindo silêncio. Todos pararam. A sala ficou quieta. Ele olhou para a porta e disse em português com aquele sotaque carregado que nunca tinha ido embora completamente: quem as tem? Aí fora. Lourdes congelou. Miguel congelou. Todo mundo dentro da sala olhou para a porta. Roberto Almeida, o diretor executivo da Vanguard, se levantou irritado e foi até a porta. Rindo completamente, viu a empregada com o carrinho de limpeza e o menino ao lado dela. Sua expressão mudou na hora, nojo misturado com raiva. Que situação é essa? Ele perguntou Tô olhando para Lourdes como se ela tivesse cometido um crime. Desde quando a empregada fica escutando a reunião, Lourdes abriu a boca para se desculpar, mas as palavras não saíam. Estava apavorada, com medo de perder o emprego, com medo do que iam pensar, com medo de tudo. Miguel deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe e Roberto. Não disse nada, mas o gesto foi claro. Estava protegendo ela. Cala se aproximou da porta curioso. Olhou para Lourdes, olhou para Miguel, depois perguntou diretamente para o menino: foi você que falou agora há pouco? Miguel hesitou. Olhou para a mãe, viu o pânico nos olhos dela. Quase desistiu de responder, mas alguma coisa dentro dele falou mais alto. Ele acenou com a cabeça. O que você disse? Cala lhe insistiu, dessa vez falando em árabe. A sala inteira ficou em suspenso. Roberto revirou os olhos, achando aquilo ridículo. Patrícia Guzmão, a gerente de RH, sussurrou alguma coisa para o colega ao lado. Nengu. Quem esperava que o menino fosse responder? Era só uma criança, filho de empregada. Não fazia sentido nenhum. Mas Miguel respondeu em árabe fluente, claro, sem gaguejar. Disse que o intérprete tinha cometido um erro na tradução, que o executivo árabe não tinha oferecido investimento de 15 milhões, mas 50 milhões, que a confusão estava nos números e que o erro podia custar o negócio em euro. Silêncio absoluto. Cala ficou paralisado, olhos arregalados. O executivo árabe se levantou da cadeira, boquiaberto. O intérprete oficial empalideceu e Roberto Almeida soltou uma risada nervosa, olhando ao redor, como se esperasse que alguém explicasse a piada. Isso é ridículo, Roberto disse, apontando para Miguel com desdém. É uma criança, filho da faxineira. Ele não sabe o que está falando. Cala ignorou completamente Roberto e continuou olhando para Miguel. Perguntou em árabe se ele tinha certeza do que estava dizendo. Miguel confirmou, explicando exatamente onde estava o erro. Cala cheque. Os documentos, conferiu os números, comparou com as anotações. O menino estava certo, completamente certo. Quantos idiomas você fala? Cala perguntou ainda em árabe. 9. Miguel respondeu simplesmente, também em árabe. A sala explodiu em sussurros. Roberto deu uma gargalhada alta, chamando aquilo de circo. Patrícia cobriu a boca, sem saber se ria ou ficava chocada.
Os outros executivos se entreolharam confusos. Sem entender o que estava acontecendo, Lourdes estava branca, tremendo, segurando no carrinho de limpeza para não cair. Calar ergueu a mão, pedindo silêncio novamente. Todos obedeceram. Ele olhou para Miguel com uma expressão que ninguém conseguia decifrar e fez um pedido simples: mostre. E Miguel mostrou, falou em índio. E sobre a proposta de investimento, mudou para francês, explicando detalhes contratuais. Passou para alemão comentando prazos, depois mandarim, japonês, russo, italiano, espanhol. Cada idioma perfeito, cada pronúncia impecável, cada frase coerente. Não era decorado, não era truque, não era show, era real. Aquele menino de 9 anos, com roupas simples e mochila surrada, falava 9 idiomas como se tivesse nascido falando todos eles. A sala ficou em silêncio sepulcral. Ninguém ria mais, ninguém fazia piada. Todos estavam processando o impossível. Calar continuava olhando para Miguel como se estivesse vendo um fantasma. O executivo árabe se aproximou e disse em árabe: esse menino tem um dom de Deus. Roberto se recompôs, embora ainda estivesse visível. Lente abalado, limpou a garganta e disse com a voz mais firme: que conseguiu? Isso é muito conveniente. Criança que aparece do nada falando 9 idiomas, óbvio que foi treinado. Alguém ensaiou isso. O com ele. Calar finalmente tirou os olhos de Miguel e olhou para Roberto com uma expressão gelada. Treinado por quem? Para quê? Com que objetivo? Não sei, Roberto respondeu, mas já estava perdendo a firmeza. Mas é claramente uma tentativa de chamar a atenção, de conseguir alguma coisa. Conseguir o quê? Calar perguntou, voz baixa, mas carregada de algo perigoso. A mãe de lá limpa esse prédio há anos, nunca pediu nada, nunca causou problema. E agora você acha que ela treinou o filho para sabotar uma reunião? Roberto não respondeu. Patrícia deu um passo atrás, ciente do que a situação estava saindo do controle. Lourdes continuava, paralisada, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo muito grande tinha acabado de mudar. Calar se virou para Miguel. Ele mais uma vez. Como você aprendeu tudo isso? Miguel olhou para a mãe, pedindo permissão silenciosa. Ela acenou com a cabeça, ainda tremendo. Ele respondeu em português, voz baixa, mas clara, sozinho. Senhor, pela internet da biblioteca pública, estudo todo dia depois da escola. Por quê? Porque quero trabalhar na ONU. Quando crescer, quero ajudar pessoas de países diferentes a se entenderem. Algo se quebrou dentro daquela sala. Não era só surpresa, não era só choque, era vergonha. Vergonha de todos os adultos que tinham rido, que tinham julgado, que tinham olhado para aquele menino e visto apenas o filho da empregada. Roberto abriu a boca para dizer alguma coisa, mas Calar levantou a mão, cortando qualquer tentativa. Nessa reunião está suspensa. Vamos começar em 1 hora. E quando voltarmos, vamos ter uma conversa muito séria sobre respeito e preconceito. Ele olhou para Lourdes e disse, agora em português, a senhora não fez nada errado. Pode voltar ao trabalho. Depois olhou para Miguel e acrescentou, e você? Você não vai embora. Preciso falar com você e sua mãe depois. Lourdes saiu dali quase correndo, puxando o Miguel pelo braço. Só respirou de novo quando estavam longe daquele corredor. Mas Roberto ficou parado na porta da sala, olhando os dois irem embora com uma expressão que não era de derrota, era de raiva pura, e naquele momento ele jurou para si mesmo que ia acabar com aquela farsa e provar que aquilo tudo era mentira, ia expor a verdade, ia colocar aquela mulher e aquele menino no lugar deles. Porque, gente, como ele não aceitava ser desafiada por gente como eles, e essa era apenas a primeira batalha de uma guerra que estava começando, Lourdes não conseguiu trabalhar direito pelo resto daquela manhã. As mãos tremiam quando segurava o pano de chão. O carrinho de limpeza batia nas paredes porque ela não prestava atenção por onde passava. Miguel tinha voltado para a copa e ficado quieto, como sempre, mas ela via nos olhos dele que também estava assustado. Não falaram sobre o que tinha acontecido. Não precisava. Os dois sabiam que aquilo não ia acabar bem e não acabou mesmo. 2 horas depois do incidente,
a secretária de Roberto Almeida. Apareceu na copa procurando por Lourdes. Disse que o diretor executivo precisava falar com ela imediatamente. Reunião fechada, sala da gerência de recursos humanos, presença obrigatória. O tom era frio, formal, perigoso. Lourdes sentiu o estômago revirar. Miguel quis ir junto, mas ela mandou ele ficar sentado. Não queria que o filho visse o que provavelmente ia acontecer. A sala de reuniões da gerência de RH ficava no 11º andar. Ambiente pequeno, mesa de vidro, cadeiras desconfortáveis, ar-condicionado. Forte demais. Roberto já estava lá quando ela chegou. Sentado na cabeceira da mesa com aquela postura de quem se acha dono do mundo, Patrícia Guzmão estava ao lado dele, tablet na mão, expressão neutra. Não olhou para Lourdes quando ela entrou. Apenas apontou uma cadeira e mandou sentar. Lourdes sentou na ponta da cadeira, mãos cruzadas no colo, cabeça baixa. Conhecia aquela de Anica. Já tinha visto outros funcionários sendo chamados para reuniões daquele tipo. Poucos saíam de lá ainda empregados. Roberto não perdeu tempo com rodeios. Foi direto ao ponto, voz carregada de acusação. Dona Lourdes, a senhora tem noção da gravidade do que aconteceu hoje? Ela olhou para cima, confusa. Senhor, eu não fiz nada. Eu só estava limpando o corredor e levou seu filho para escutar uma reunião confidencial. Roberto cortou, batendo a mão na mesa. Reunião com investidores internacionais, informações sigilosas, estratégias corporativas. E a senhora acha que isso é normal? Não foi de propósito? Lourdes tentou explicar. Voz tremendo. Ele só estava ali porque não tinha aula hoje. Eu não tinha onde deixar ele. Eu não sabia que ia ter reunião importante. Não sabia. Patrícia entrou na conversa, olhando para o tablet, como se estivesse lendo acusações formais. A senhora trabalha aqui há quase 10 anos. Sabe perfeitamente que hoje era dia de reunião e diretoria. Todo mundo na empresa sabia. Lourdes abriu a boca para protestar, mas não conseguiu. Não sabia de reunião nenhuma. Funcionários de serviço não recebiam esse tipo de informação. Mas ninguém ia acreditar nela agora. Roberto se inclinou para a frente, olhos fixos nela, como se estivesse interrogando uma criminosa. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu. A senhora treinou seu filho para fazer a Kelly Chozinho, não foi? Chozinho. Lourdes repetiu sem entender. Aquela apresentação ridícula de falar 9 idiomas, Roberto disse com desprezo. Ninguém acredita nisso. É óbvio que foi tudo armado, mas ele realmente fala. Lourdes insistiu, sentindo lágrimas começando a se formar. Miguel aprende sozinho. Ele estuda todo dia. A mentira. Roberto cortou. De novo, voz mais alta. Criança de 9 anos não aprende 9 idiomas sozinha. Alguém ensinou. Alguém treinou ele para fazer isso. E eu sei exatamente por quê. Por quê? Lourdes perguntou. Voz saindo fraca. Roberto se recostou na cadeira. Sorriso amargo nos lábios. Para impressionar gente importante. Para chamar atenção. Para conseguir alguma coisa que a senhora quer. Eu não quero nada, Lourdes disse. E agora as lágrimas estavam descendo mesmo. Eu só quero trabalhar, sustentar meu filho, viver minha vida. Viver sua vida? Patrícia repetiu com tom de escárnio. Dona Lourdes, a senhora aparece aqui com uma criança treinada para falar idiomas bem na frente do dono da empresa. Acha que somos idiotas? Eu não treinei ele para nada. Lourdes insistiu. Voz quebra. Miguel sempre gostou de estudar, sempre foi curioso. Eu nunca. A porta se abriu de repente. Miguel entrou correndo, ofegante, olhos arregalados. Tinha escutado tudo do corredor, não aguentou ficar quieto na copa, sabendo que a mãe estava sendo humilhada. Não foi ela. O menino disse alto, olhando diretamente para Roberto. Minha mãe não me treinou para nada. Eu aprendi sozinho. Ela nem sabia que eu falava tudo isso até hoje. Roberto olhou para Miguel com nojo. Criança não fala quando o adulto está falando. Volta para onde você estava. Não. Miguel disse. E tinha uma firmeza na voz dele que surpreendeu todo mundo. Não vou deixar o senhor culpar minha mãe por uma coisa que eu fiz. Miguel, por favor, Lourdes implorou,
levantando da cadeira. Volta para a copa, filho. Patrícia se levantou também. Voz autoritária. Dona Lourdes, controle seu filho ou vamos ter que chamar segurança. Segurança? Miguel repetiu incrédulo. Por quê? Porque eu defendi minha mãe? Roberto se levantou, contornando a mesa, parando na frente de Miguel. Olhou para o menino de cima, tentando intimidar. Você sabe o que é ter respeito, moleque? Ui, sabe o que é hierarquia? Seu lugar não é aqui, nem o da sua mãe. Miguel não desviou o olhar, não deu um passo para trás, apenas disse baixinho, meu lugar é onde Miriam, a mãe estiver, e ela não fez nada errado. Roberto sorriu daquele jeito que gente cruel sorri quando sabe que tem poder. Sua mãe está suspensa por uma semana sem salário. Quando voltar, se voltar, vai assinar termo de advertência. E se acontecer qualquer coisa parecida de novo, é demissão por justa causa. Entendeu? Lourdes desabou, literalmente caiu de joelhos no chão, soluçando, sem salário por A semana significava não comer direito, significava contas atrasadas, significava desespero. Miguel correu para ela, abraçou, também chorando agora. Patrícia olhou para os dois com frieza e disse, podem ir. A reunião encerrada, Roberto voltou para a cadeira. Satisfeito, tinha colocado aquelas pessoas no lugar delas, tinha mostrado quem mandava ali. Mas quando Lourdes e Miguel saíram da sala, ele fez uma última coisa. Pegou o telefone, ligou para 3 funcionários diferentes e começou a espalhar uma história. A história de que a empregada estava usando o filho para seduzir o dono da empresa, que era tudo armação, que era golpe, que gente como ela sempre dava um jeito de se aproveitar de gente importante. E a história se espalhou rápido, como fogo em mato seco. No ônibus voltando para casa, Miguel perguntou com a voz embargada, mãe, eu fiz você perder o emprego? Lourdes abraçou o filho com força, chorando tanto que mal conseguia falar. Você nunca fez nada e errado, Miguel, nunca. Você é a coisa mais certa da minha vida. Mas o homem disse, não importa o que ele disse. Lourdes cortou, limpando as lágrimas. A gente vai ficar bem, a gente sempre. Ele fica. Mas pela primeira vez na vida, ela não tinha certeza se acreditava nas próprias palavras. Enquanto isso, no 12º andar da Vanguard, Kalala Mansell estava na janela do seu escritório temporário. Riu, olhando para a cidade lá embaixo. Carlos Henrique, seu assistente pessoal, estava ao lado esperando ordens. Kalar tinha visto tudo. Tinha visto Lourdes e Miguel saindo do prédio pela câmera de segurança. Tinha visto o desespero estampado no rosto deles e tinha sentido algo que não sentia havia muito tempo. Raiva pura de gente que usa poder para destruir inocentes. Ele se virou para Carlos e disse apenas 2 palavras. Investigue. Tudo Carlos entendeu na hora. O menino, a mãe e principalmente, Kalar fez uma pausa. Investigue Roberto Almeida. Quero saber tudo sobre ele. Cada detalhe. Cada podridão escondida. Quero em 48 horas assim, senhor, Carlos disse, já anotando tudo. E Kalar acrescentou, voz baixa, mas carregada de determinação. Seja discreto, ninguém pode saber o que estamos fazendo. Quando Carlos saiu, Kalar ficou sozinho olhando pela janela e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava prestes a fazer algo que realmente importava. Porque aquele menino tinha despertado algo nele, uma lembrança antiga de quando ele mesmo tinha sido julgado pela origem, de quando tinha sido chamado de mentiroso por falar idiomas que tinha aprendido sozinho, de quando tinha sido humilhado por ser diferente, e ninguém ia fazer isso com aquele menino, não enquanto ele estivesse vivo. Carlos Henrique não perdeu tempo. 48 horas. Era pouco para investigar a vida de alguém, mas ele era bom no que fazia. Muito bom. Começou pelos registros escolares de Miguel, ligou para a Escola Municipal Esperança, fingindo ser do Departamento de Bolsas de Estudo de uma organização internacional. A secretária passou tudo sem desconfiar. Notas perfeitas em todas as matérias, comportamento exemplar, frequência impecável. Mas tinha uma observação no final do relatório que chamou a atenção. Aluno autodidata aprende além do currículo por iniciativa própria,
Carlos anotou o nome da professora responsável pela turma de Miguel, Márcia Oliveira. Ligou para ela diretamente. Se apresentou como assistente de um investidor interessado em programas educacionais. Márcia topou encontrá-lo no dia seguinte, depois das aulas. Disse que tinha muito a contar sobre aquele menino. Especial, a escola ficava numa região simples da cidade, prédio antigo, pintura descascada, quadras sem cobertura. Carlos chegou no horário combinado e encontrou a professora Márcia na sala dos professores corrigindo provas. Ela tinha aquele jeito cansado de quem trabalha dobrado, mas nunca desiste. Ofereceu café aguado, pediu desculpas pela bagunça, sentou do outro lado da mesa. Então, ela começou, sorriso triste nos lábios. Você quer saber sobre o Miguel? Quero saber tudo. Carlos respondeu, gravador discreto, N. O bolso. Márcia respirou fundo e começou a contar. Miguel era aluno dela desde os 6 anos. Sempre foi diferente das outras crianças. Quieto, observador, devorador de qualquer coisa escrita. Quando tinha 7 anos, pediu emprestado um dicionário de inglês da biblioteca da escola. Voltou uma semana depois falando frases inteiras. Márcia achou que era decoreba, mas não era. O menino tinha aprendido, de verdade. Como? Carlos perguntou, inclinando para a frente. Biblioteca Municipal, Márcia explicou. Fica a 3 quadras daqui, tem internet pública, 15 minutos por piso. Sou Miguel ia todo dia depois da aula. Estudava 15 minutos. Voltava para o fim da fila, esperava a vez de novo, mais 15 minutos. Fazia isso durante horas. Carlos sentiu algo apertar no peito. Todo dia, todo santo dia. Márcia confirmou. Chovendo. Sou forte, frio, não importava. Ele chegava na biblioteca quando saía da escola e só ia embora quando fechava. Usava sites gratuitos de idiomas, via vídeos no YouTube, anotava tudo num caderno velho. Ela se levantou, foi até o armário, voltou com uma pilha de cadernos surrados, colocou na mesa na frente de Carlos. Guardei alguns, que ele me mostrou ao longo dos anos. Olha isso. Carlos abriu o primeiro caderno. Páginas e páginas escritas à mão, vocabulário em inglês, conjugações verbais em francês, caracteres em mandarim desenhados com cuidado de quem não tem professor. Mas tem determinação, tinha erros, tinha rasuras, tinha páginas inteiras riscadas e refeitas, mas tinha dedicação em cada linha. Meu Deus, Carlos murmurou. Pois é, Márcia disse, voz gaga. Quando descobri que ele estava fazendo isso sozinho, ofereci, mas não falo outros idiomas. Então, comecei a trazer dicionários velhos de casa, pedi para amigos doarem livros usados, pouca coisa, mas era o que dava. E a mãe dele sabe de tudo isso? Márcia balançou a cabeça. Dona Lourdes trabalha muito, sai de mãe. Cedo, volta à noite tarde. Miguel cuida de si mesmo a maior parte do tempo. Ela sabe que ele estuda, mas não tem noção da dimensão. Acho que nem acreditaria se contassem. Carlos fechou o caderno devagar. Processando tudo. Professora, posso perguntar uma coisa? Por que você acha que ele faz isso? Uma criança de 9 anos estudar assim, sozinha, sem ninguém cobrando? Márcia sorriu, mas era sorriso triste de quem conhece pobreza de perto, porque ele tem um sonho, quer trabalhar na ONU, quer ser intérprete. Diz que quer ajudar pessoas de países diferentes a se entenderem, porque muita briga no M. Não acontece só porque ninguém se entende direito. Ele realmente disse isso com essas palavras. Quando tinha 8 anos, Márcia limpou os olhos discretamente. Sabe o que é mais triste? É que meninos como Miguel aparecem de vez em quando. Meninos com talento absurdo, com potencial enorme, mas morrem na praia porque não tem condição, não tem oportunidade, não tem cá. E aposte neles. E o mundo perde gênio sem nem saber. Carlos guardou o gravador, pegou os cadernos. Posso levar isso para mostrar para meu chefe? Pode, mas me devolve depois. É a Rai. História dele registrada ali, quando saiu da escola. Carlos não foi direto para o escritório, pegou o endereço da biblioteca municipal e foi até lá. Pequena, cheia de gente, computadores antigos, conexão lenta. Conversou com a bibliotecária, uma senhora de cabelos brancos que se iluminou quando ele mencionou Miguel. Aquele menino é uma bênção, ela disse sorrindo.
Vem aqui todo dia, sempre educado, sempre agradecendo. Às vezes fico depois do horário, só para ele terminar de estudar. Ele está por aqui hoje? Não, faz 2 dias que ele não aparece. Fiquei preocupada, mas não tenho como avisar a mãe dele. Carlos entendeu. 2 dias atrás foi quando aconteceu a reunião na Vargaro, quando Lourdes foi suspensa, quando tudo desmoronou. O Manning, ou provavelmente estava em casa cuidando dela, ou talvez escondido com vergonha, ou talvez simplesmente sem coragem de sair de casa depois da humilhação, saiu da biblioteca com destino fim. Comunidade Vila Progresso, endereço que tinha conseguido nos registros da empresa, lugar simples, casas pequenas grudadas uma na outra, ruas estreitas, crianças brincando descalças. Perguntou. Por Lourdes Miguel, todo mundo conhecia. Apontaram uma casa no fim da rua, pintura desbotada, porta de madeira velha. Mas antes de bater na porta, Carlos viu algo que fez ele parar. No terreno baldio ao lado, debaixo de uma árvore. Miguel estava sentado no chão, cercado por 10 crianças. Tinha pedaços de papelão encostados no tronco da árvore, escritos com pince. Ele é atômico, palavras em inglês. Ele estava ensinando. Repeat after me. Miguel dizia com sotaque perfeito. Good morning, good morning. As crianças repetiam em coro, rindo, tentando acerte. Very good. Miguel elogiava, sorrindo, depois escrevia. Outra frase no papelão. How are you? Carlos ficou parado, observando por 5 minutos. O menino não tinha materiais decentes, não tinha estrutura, não tinha nada, mas estava ali debaixo de uma árvore, ensinando de graça a outras crianças que também não tinham nada, passando para frente o conhecimento que tinha conquistado. Sozinho, quando a aula improvisada terminou, as crianças saíram. Correndo, Miguel começou a juntar os papelões. Quando percebeu Carlos parado ali, ficou tenso na hora. Você é da empresa? Não. Era a pergunta. Sou. Carlos confirmou se aproximando. Trabalho para o senhor Carlos. Miguel abaixou a cabeça. Ele mandou você falar para minha mãe que está demitida de vez? Não. Carlos disse suavemente, sentando no chão ao lado do menino. Ele mandou descobrir a verdade sobre você. Que verdade? Que eu sei falar idiomas. Já mostrei. A verdade de como você aprendeu, de quem você ria. Lente. Miguel olhou para Carlos com aqueles olhos de criança que cresceu rápido demais. Sou só um menino que estuda, não tem segredo nisso. Por que você estuda tanto? Porque quero trabalho. Na ONU quando crescer. Por quê? Miguel hesitou, mexendo nos papelões. Depois respondeu baixinho. Porque minha mãe limpa escritórios a vida inteira e ninguém vê ela. Ninguém liga a ela. É invisível. Eu não quero ser invisível. Quero que quando eu falar as pessoas escutem. Quero ajudar gente que ninguém escuta. Igual minha mãe. Carlos sentiu um nó na garganta. Entendeu tudo naquele momento. Não era sobre idiomas, não era sobre ser prodígio. Era sobre ser visto, sobre ter voz, sobre fazer diferença no mundo que ignora gente pobre. Miguel, ele disse depois de um silêncio. O senhor Carlos quer conversar com você e sua mãe pessoalmente. Para quê? Para humilhar a gente de novo? Não, para fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Carlos sorriu. Do tipo, que vai mudar a vida de vocês, mas precisa falar com sua mãe primeiro. Nesse momento, Lourdes apareceu na porta de casa, viu Carlos, ficou branca, começou a andar rápido em direção a eles. Miguel, entra para casa agora. Dona Lourdes. Carlos se levantou. Mãos à frente em gesto de paz. Não vim trazer problema, vim trazer solução. Não quero soluções, quero que deixem a gente em paz. O senhor Carlos quer pagar os estudos do Miguel. Escola particular, bolsa integral, tudo incluso. Sem tirar ele da senhora, sem condições escondidas. Lourdes parou, processando. Por quê? Por que ele faria isso? Carlos olhou para Miguel, depois para ela, porque ele já foi exatamente como Miguel, e alguém apostou nele quando ninguém mais apostava. Lourdes começou a chorar, não de tristeza, de algo maior que não tinha nome, de esperança misturada com medo, misturado com descrença. Tem uma condição? Carlos acrescentou. Lourdes enxugou as lágrimas. Sabe? Sempre tem.
A senhora continua trabalhando normalmente. Vida normal, rotina normal. Ele não quer separar vocês. Ele quer dar oportunidade, mantendo a família unida. E foi nesse momento que Lourdes caiu de joelhos de novo. Mas dessa vez não era desespero, era alívio, era gratidão, era a sensação de que talvez, só talvez, as coisas podiam dar certo. Mas o que nenhum deles sabia era que Roberto Almeida estava naquele exato momento espalhando mentiras ainda piores pela empresa inteira e que a guerra estava longe de terminar. Roberto Almeida estava sentado na sala dele quando recebeu a ligação de Patrícia. A voz dela estava alterada, nervosa. Disse que precisavam se encontrar imediatamente, que tinha informação urgente. Ele desligou o telefone com um sorriso satisfeito. Sabia exatamente o que era. Seus contatos na portaria tinham avisado. Carlos Henrique tinha visitado a casa da empregada. O plano estava funcionando. Patrícia entrou na sala dele 15 minutos depois, fechou a porta, sentou sem ser convidada. Cala está, bancando os estudos do menino, escola particular, tudo pago. Roberto bateu a mão na mesa. Eu sabia, aquela mulher conseguiu o que queria. Reduziu o homem usando a criança. Não é só isso. Patrícia continuou, folhando papéis. Ele mandou investigar você também. Carlos Henrique está revirando contratos antigos, analisando a PIR. Ovações que você assinou, checando fornecedores. O sorriso de Roberto desapareceu. Ele não vai encontrar nada. Roberto, Patrícia olhou diretamente para ele e havia medo real no olhos dela. Ele vai encontrar tudo. Você sabe que vai. Silêncio pesado. Os dois sabiam de coisas que ninguém mais sabia. Contratos superfaturados, fornecedores fantasmas, propinas disfarçadas de consultoria, anos de desvios pequenos que somados viravam fortunas. Nada óbvio o suficiente para auditorias internas pegarem, mas tudo rastreável para quem soubesse onde procurar. Então, a gente precisa agir primeiro, Roberto disse, voz baixa, mais carregada de ameaça. Antes que ele termine a investigação, agir como? Destruindo a credibilidade deles. Se a empregada e o moleque virarem piada, ninguém vai levar a sério nada que cala. Dizer, Patrícia hesitou. Roberto, isso pode explodir na nossa cara, ou pode salvar a gente. Ele se levantou, começou a andar pela sala. Espalhe aqui, o menino foi expulso da outra escola por comportamento violento. Inventa que a mãe tem histórico de golpes. Fala que já tentaram isso antes em outras empresas, mas nada disso. É verdade. E daí? Roberto parou na frente dela. Verdade é o que as pessoas acreditam. E as pessoas sempre acreditam na versão que confirma o que já pensam. Já acham que gente pobre é oportunista. A gente só precisa confirmar o que eles já acreditam. Patrícia balançou a cabeça, mas não saiu. Significava que ia fazer. Significava que estava junto até o fim. 2 dias depois, Miguel pisou pela primeira vez no Colégio Internacional. Horizonte, prédio enorme, jardins cuidados, crianças com uniformes caros. Lourdes tinha aceitado a proposta de Calar depois de muito pensar. Assinado os papéis, chorado de gratidão. Prometido que nunca ia esquecer aquele gesto. Calar tinha sido claro, escola de excelência, idiomas, tudo o que Miguel precisasse para desenvolver o talento, mas mantendo laços com a mãe, mantendo raízes, mantendo identidade. Miguel estava nervoso quando entrou na sala de aula. A professora o apresentou para a turma, 30 crianças, olhando para ele como se fosse alienígena. Roupas simples no meio de grifes importadas, mochila velha no meio de mochilas de marca, cabelo cortado em casa no meio de cortes de salão. E lá sentou na cadeira que a professora indicou no fundo da sala e tentou se concentrar na aula. O inferno começou no intervalo. 3 meninos cercaram ele no corredor. O líder do grupo era filho de um deputado. Sorria daquele jeito que gente cruel sorri quando sabe que tem poder. Você é o menino da empregada, que fala idiomas, né? Miguel acenou com a cabeça, tentando passar. Ei, les bloquearam o caminho. Minha mãe falou que você é golpista, que sua mãe treinou você para enganar gente rica. Isso não é verdade. Miguel disse baixinho. Não. O menino deu um passo à frente.
Então fala alguma coisa em chinês aí. Vamos ver se é verdade. Mesmo Miguel falou uma frase inteira em mandarim. O menino não entendeu nada, mas riu mesmo assim. Pode ser qualquer coisa, quem vai saber? Se está certo, os outros riram também. Pegaram a mochila de Miguel e esvaziaram tudo no chão. Cadernos, lápis, o dicionário velho que ele sempre carregava. Pisaram em cima, chute. Aram para longe, rasgaram páginas. Miguel não reagiu. Apenas ficou parado vendo seus pertences sendo destruídos. Tinha aprendido cedo que reagir só piorava as coisas. Volta para a favela, Mi não disse antes de sair. Aqui não é seu lugar. Juliana estava encostada na parede, assistindo tudo. Menina de 10 anos, filha de empresários, sempre quieta. Quando os meninos foram embora, ela se aproximou e ajudou Miguel a juntar as coisas. Não disse nada, apenas ajudou. Depois voltou para o lugar dela, como se nada tivesse acontecido. Miguel passou os dias seguintes invisível. Ninguém sentava perto dele no refeitório. Ninguém escolhia ele para trabalhos em grupo. Professores fingiam não ver as provocações. Era como se ele não existisse, ou pior, como se existir ali fosse um erro que todos percebiam, menos ele. Uma semana depois, Lourdes percebeu que algo estava errado. Miguel não falava sobre a escola, não contava nada, não reclamava, não comemorava, apenas dizia que estava tudo bem, mas ela conhecia o filho, sabia quando estava mentindo. Miguel, ela disse uma noite depois do jantar, se não está bom lá, a gente desiste. Não importa o que o senhor Cala lhe ofereceu, não vale a pena você sofrer. Miguel olhou para a mãe, viu o cansaço no rosto dela, as mãos rachadas de tanto limpar, a roupa simples, a vida dura e tomou uma decisão. Mãe, eu não aguento mais. Lourdes sentiu o coração. Partir, então a gente para. Amanhã mesmo eu ligo para o Carlos. Não é a escola, Miguel interrompeu, voz quebrando. É tudo. É ter que esconder, é ter que ficar pequeno, é ter que fingir que... Não, dói quando riem da gente. Eu não quero mais. Ela abraçou o filho, os dois chorando juntos na cozinha daquela casa simples. E naquele momento, Lourdes tomou sua própria decisão e ia ligar para Carlos. No dia seguinte ia agradecer, mas recusar. Preferia o filho feliz e pobre do que infeliz e estudado. Algumas oportunidades custavam caro demais. Mas o que ela não sabia era que Cala já estava 3 passos à frente, que já tinha descoberto as mentiras de Roberto, que já tinha planejado algo, que ia virar tudo de cabeça para baixo. E que no dia seguinte ia acontecer algo que ninguém esperava. Porque tem guerras que não se vence fugindo, tem guerras que só se vence enfrentando de frente, com a verdade na mão e coragem no peito. E essa guerra estava prestes a ter sua maior batalha. A ligação chegou na manhã seguinte, antes mesmo de Lourdes ter coragem de ligar para Carlos, desistindo de tudo. Era a secretária de Cala, voz educada, mas urgente. O senhor Almanser solicitava a presença dela e de Miguel na empresa naquele mesmo dia, 10 horas da manhã. Reunião importante, presença obrigatória. Lourdes sentiu o estômago revirar. Provavelmente já tinham descoberto os problemas. Na escola, provavelmente iam cancelar tudo. Melhor assim, ela pensou. Menos sofrimento para o filho. Miguel vestiu a roupa mais arrumada que tinha. Lourdes passou a mão no cabelo dele 1000 vezes, tentando deixar apresentável. Os dois entraram no ônibus em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Quando chegaram na Vanguard, foram direto para o 12º andar, mas em vez de serem levados para uma sala privada, foram direcionados para o auditório principal, o maior espaço de reuniões da empresa inteira. As portas se abriram. Lourdes parou de respirar por um segundo. Tinha gente demais ali dentro. Todos os executivos da empresa, chefes de departamentos, gerentes, coordenadores. E não era só isso. Tinha pais de fora também, homens e mulheres de ternos caros, falando idiomas diferentes, carregando pastas importantes. Miguel reconheceu alguns rostos da primeira reunião, delegações internacionais. Cala las tem. Esteve na frente da sala, ao lado de uma mesa, comprida com microfones. Quando viu Lourdes e Miguel entrando, acenou para que se aproximassem. Roberto estava sentado na primeira fileira, postura confia. Sorriso satisfeito.
Patrícia ao lado dele, tablet na mão, também sorrindo. Eles achavam que aquilo era uma armadilha, que Cala expor a farsa publicamente, humilhar mãe e filho na frente de todos e encerrar aquela história ridícula de... Uma vez, Dona Lourdes, Miguel, Cala cumprimentou quando eles chegaram perto. Obrigado por virem. Sentem aqui, por favor, indicou duas cadeiras ao lado da mesa. Lourdes sentou tremendo. Miguel olhava ao redor tentando entender o que estava acontecendo. Cala foi até o centro do auditório e pediu silêncio. Todos pararam de se conversar imediatamente. Bom dia a todos, ele começou. Voz firme ecoando no espaço grande. Hoje temos uma situação crítica. Como vocês sabem, estávamos finalizando o acordo de expansão comercial envolvendo 8 países. Investimento de 75 milhões. Contratos de longo prazo, parcerias estratégicas. Todos acenaram, sabiam da importância daquele negócio. Roberto se ajeitou na cadeira, preparado para o show. O problema, Cala continuou, é que nosso intérprete oficial teve emergência familiar grave esta manhã, não pode comparecer, e a reunião final com todas as delegações acontece agora nesta sala, nos próximos 30 minutos. Murmúrios preocupados. Roberto levantou a mão. Senhor Almancer, com todo o respeito, sugiro adiar. Não podemos arriscar negócio desse. E tamanho com improviso. Não vamos adiar. Cala respondeu. Calmamente, vamos fazer diferente. Como assim diferente? Roberto insistiu, começando a perder a paciência. Cala olhou diretamente para mim. Vamos testar competência real, sem preconceitos, sem julgamentos pela aparência, apenas habilidade. A sala explodiu em sussurros. Roberto se levantou indignado. O senhor não pode estar falando sério. Não vai colocar uma criança para interpretar. Reunião de 75 milhões. Por que não? Cala perguntou, virando para encará-lo. Se ele tem habilidade, qual é o problema? Porque é uma criança, filho de empregada, sem experiência, sem treinamento formal, sem nada. Então, o senhor está dizendo que origem define competência? Roberto hesitou, percebeu a armadilha. Tarde demais. Não é isso. É questão de responsabilidade. Não se coloca uma criança numa situação dessas. Cala caminhou até ficar frente a frente com Roberto. Curioso, na semana passada, quando essa mesma criança corrigiu o erro do intérprete profissional, o senhor disse que era circo, disse que era treinado, agora diz que não tem capacidade. Decida-se. Roberto abriu e fechou a boca, sem responder. Patrícia encolheu na cadeira. Percebendo que o jogo tinha virado, Cala voltou sua atenção para Miguel. Miguel, você aceita esse desafio? O menino olhou para a mãe. Lourdes estava branca, apavorada. Queria dizer não. Queria proteger o filho. Queria sair dali correndo, mas viu alguma coisa nos olhos de Miguel. Determinação, coragem, cansaço de fugir. Ela acenou com a cabeça, lágrimas já se formando. Miguel se levantou, voz firme, apesar do medo. Aceito. Os próximos 15 minutos foram caóticos. Delegações chegando, cumprimentos mas apresentações, executivos alemães, franceses, japoneses, chineses, árabes, russos, italianos, espanhóis. Todos sentaram ao redor da mesa. Miguel foi colocado numa cadeira elevada para alcançar o microfone, fone de ouvido com sistema de tradução simultânea. Mas ele não ia usar o sistema, ia traduzir direto, sem apoio. A reunião começou. O executivo alemão falou primeiro, apresentando o país. Oposta de logística. Miguel traduziu para português sem hesitar. Depois para árabe, quando Cala pediu versão para os parceiros do Oriente Médio. A tradução foi perfeita, tom adequado, termos técnicos corretos, nada de infantilidade. Os alemães se entreolharam. Impressionados, o executivo chinês fez pergunta complexa em mandarim sobre prazos contratuais. Miguel traduziu para português, depois para inglês. Depois para francês, quando os delegados franceses pediram confirmação, cada tradução precisa, cada pronúncia impecável. A sala estava começando a murmurar de surpresa. Roberto estava ficando vermelho. Patrícia mordia a unha, nervosa. Aquilo não podia estar acontecendo.
Não era possível. A reunião avançou. Discussões sobre valores, percentuais, cláusulas. Miguel traduzia tudo em tempo real, pulando de idioma para idioma sem confundir nada. Quando o executivo russo usou expressão idiomática complicada, Miguel não só traduziu, como explicou o contexto cultural. Em 13 idiomas diferentes, a sala inteira parou para processar. 1h30 depois, o impossível tinha acontecido. Miguel tinha interpretado a reunião completa, envolvendo 8 idiomas, negócio de 75 milhões, sem errar uma vírgula. Os executivos estavam de boca aberta, alguns já aplaudiam discretamente. O delegado japonês se levantou e disse em japonês: "Esse menino é excepcional." Miguel traduziu a frase para português. Todos riram, mas era riso de admiração, não de zombaria. O clima tinha mudado completamente. Callas se levantou, pegou os contratos finais. "Senhores, temos acordo." Todos acenaram positivamente. Assinaturas foram colocadas, apertos de mão foram dados, negócio fechado, 75 milhões garantidos. E tudo graças ao menino que uma semana atrás tinha sido chamado de farsa. Quando os delegados começaram a sair, vários pararam para cumprimentar Miguel. O executivo árabe disse em árabe: "Você tem um dom de Deus, jovem, não desperdice." O executivo francês deixou o cartão de contato. Disse em francês: "Quando você crescer, me procure, tenho vaga para você." O executivo alemão apenas bagunçou o cabelo dele e sorriu. Roberto estava petrificado na cadeira. Patrícia tinha sumido, provavelmente fugido pelo fundo. Todos os outros executivos da empresa olhavam para Miguel como se estivessem vendo milagre, porque era isso que era. Milagre de talento, de dedicação, de superação. Mas Callar ainda não tinha terminado. Esperou todos os delegados internacionais saírem. Pediu que fechassem as portas. Só ficaram as pessoas da empresa, executivos brasileiros, gerentes, coordenadores e Roberto, que tentou se levantar para sair, mas foi impedido por seguranças posicionados estrategicamente. "Agora", Callar disse, voz mudando de tom, ficando gelada, "vamos falar sobre preconceito, sobre mentira, sobre gente que usa poder para destruir inocentes." Ele acenou para Carlos, que trouxe um projetor. A tela grande se acendeu, documentos começaram a aparecer. Contratos superfaturados com assinatura de Roberto, aprovações suspeitas, fornecedores fantasmas, e-mails comprometedores, tudo organizado, tudo provado, tudo documentado. A sala ficou em silêncio sepulcral. Roberto estava branco. Tentou falar, mas não saiu som. Callar continuou implacável e tenaz. "Sigamos as mentiras espalhadas sobre Dona Lourdes, Miguel. Todas vieram de você, Roberto. Todas arquitetadas para destruir a reputação deles enquanto tentava salvar a sua." Mostrou prints de mensagens, gravações de ligações, testemunhas que confirmaram que Roberto tinha inventado histórias. Tudo exposto, tudo à mostra. Roberto desmoronou na cadeira, mãos tremendo. "Você está demitido." Callar declarou simplesmente: "Por justa causa. Processos criminais serão abertos. Patrícia Guzmão também está demitida pelos mesmos motivos e quero deixar uma coisa clara para todos aqui." Ele olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com cada pessoa. "Nessa empresa, competência não tem origem, talento não tem endereço e preconceito não tem lugar. Se alguém aqui pensa diferente, a porta está aberta." Ninguém se mexeu. Todos processando. Todos envergonhados. Roberto foi escoltado para fora pelos seguranças. Saiu cabisbaixo, derrotado, destruído. A guerra tinha acabado e ele tinha perdido de forma devastadora. Callar se aproximou de Lourdes, que estava chorando sem parar. "Dona Lourdes, a senhora está sendo promovida. Coordenadora de serviços, salário triplicado." E Miguel, ela vai continuar estudando, vai continuar crescendo. Porque talento como esse não se desperdiça. Lourdes não conseguiu responder, apenas abraçou Callar, soluçando. Miguel se juntou ao abraço e ali, naquele auditório que tinha sido o palco de humilhação, virou palco de redenção. Mas a história não tinha terminado ainda, porque alguns anos depois, aquele menino ia fazer algo ainda maior. Algo que ia mostrar para o mundo inteiro que sua mãe estava certa,
que ele nunca tinha feito nada errado e que algumas pessoas nascem para mudar as regras do jogo. A notícia da demissão de Roberto se espalhou pela empresa como explosão em questão de horas. Todo mundo sabia. O diretor executivo, que sempre se achou intocável, tinha caído feio. Alguns funcionários comemoraram discretamente, outros ficaram chocados, mas todos entenderam a mensagem. Os tempos tinham mudado. Lourdes não voltou para casa naquele dia. Carla insistiu que ela ficasse na empresa para conversar sobre a nova posição. Coordenadora de serviços significava gerenciar toda a equipe de limpeza e manutenção, significava escritório próprio, computador, benefícios. Ela mal conseguia processar. Uma semana atrás estava prestes a ser demitida e agora tinha sido promovida para cargo que nunca imaginou ocupar. Dona Lourdes, Carla disse enquanto caminhavam pelo corredor, a senhora sabe por que fiz tudo isso. Ela balançou a cabeça, ainda atordoada. Porque alguém fez por mim quando eu tinha a idade do Miguel, ele explicou, parando na frente de uma janela. Eu vim para o Brasil aos 10 anos, família de imigrantes, não tínhamos nada. Meu pai vendia tapetes na rua. Eu aprendi português sozinho, depois inglês, depois outros idiomas, igual seu filho. E todo mundo dizia que era impossível, que criança pobre não conseguia essas coisas. Lourdes escutava em silêncio, lágrimas descendo, até que um empresário me viu conversando com turistas em 4 idiomas diferentes. Me ofereceu trabalho de office boy na empresa dele. Pagou meus estudos, me tratou como gente, não como caridade. E quando cresci, prometi que ia fazer o mesmo por outras pessoas. Ele olhou diretamente para ela. Seu filho me lembrou de mim, do potencial desperdiçado quando a gente julga pela origem. E Roberto me lembrou de todas as pessoas que tentaram me destruir no caminho. Gente que não suporta ver pobre subindo. Senhor Carla. Lourdes finalmente conseguiu falar, voz embargada. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa continuar sendo AM. O incrível que sempre foi. O Miguel é especial por causa da senhora, não apesar da senhora. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Roberto Almeida estava sentado no apartamento dele, processando a humilhação. Telefone tocando sem parar com ligações que ele não atendia, mensagens de ex-colegas pedindo explicações, propostas de emprego que nunca viriam, advogados que cobravam honorários que ele não tinha como pagar, tudo desmoronando de uma vez. Patrícia ligou 2 vezes. Ele não atendeu, não queria falar com ninguém, só queria entender onde tinha errado, em que momento tinha perdido o controle, mas no fundo sabia, tinha perdido quando subestimou aquele menino, quando achou que poder era mais forte que talento, quando confundiu posição com valor. A campainha tocou, Roberto 0. Hesitou, mas foi atender. Era Carlos Henrique. Maleta na mão, expressão neutra. Vim trazer documentos de rescisão. Carlos disse sem entrar. Precisa assinar. Não vou assinar. Nada sem advogado. Roberto respondeu tentando manter alguma dignidade. Pode chamar quantos advogados quiser. Vai assinar do mesmo jeito. Ou assinatura ou processo criminal. Escolha sua. Roberto pegou os papéis, olhou rapidamente. Demissão por justa causa. Sem direitos, sem indenização, sem referências. Carreira destruída em um único documento. Assinou com mão tremendo. Entregou de voo. Tá, posso fazer uma pergunta? Ele disse quando Carlos se virava para sair. Pode. Por que ele se importou tanto? É só um menino, só uma empregada. Por que Carla foi tão longe? Carlos olhou para Roberto com algo parecido com pena, porque ele enxerga pessoas, não posições, coisa que você nunca aprendeu, e saiu, deixando Roberto sozinho com os destroços da própria arrogância. De volta à escola, Miguel chegou no dia seguinte com um sentimento diferente. Ainda tinha medo, ainda tinha insegurança, mas tinha também algo novo. Prova de que não era fraude, de que não era treinado, de que era real. Os mesmos meninos que tinham humilhado ele estavam no corredor. Quando o viram, ficaram quietos, não porque respeitavam, mas porque não sabiam o que fazer. A notícia tinha chegado na escola também. Pais conversavam,
Professores comentavam. O menino que tinha sido chamado de golpista tinha interpretado reunião de 75 milhões, tinha salvado o negócio internacional, tinha provado que era exatamente o que dizia ser. Juliana se aproximou. No intervalo, primeira vez que falava diretamente com ele. Eu vi o que fizeram com você, ela disse baixinho, e não fiz nada. Desculpa. Miguel olhou para ela surpreso. Tudo bem. Não está tudo bem. Eu fui covarde. Fiquei com medo de virarem contra mim também. Mas você me ajudou naquele dia. Ajudou a juntar minhas coisas. Juliana sorriu triste. Ajudar em silêncio não. Vale. Tinha que ter defendido alto. Você está defendendo agora. Isso vale. Foi o começo de uma amizade improvável. A menina ri. Caio e o menino pobre unidos por culpa e redenção. E aos poucos outros começaram a se aproximar também, não todos, mas alguns, suficiente para Miguel não se sentir mais tão sozinho. Semanas se passaram. Lorde se adaptou ao novo cargo, descobriu que era boa em gerenciar pessoas, em resolver problemas, em liderar. Descobriu que tinha habilidades que nunca tinha tido chance de mostrar. O salário triplicado mudou tudo. Conseguiram sair da casa velha, alugar um apartamento pequeno, mais digno, nada luxuoso, mas deles, Miguel continuou estudando. Os idiomas aumentaram para 12, depois 15, calabrese. Lutou ele para contatos internacionais. Embaixadores, diplomatas, empresários, todos ficavam impressionados. Alguns ofereciam oportunidades futuras. Universidades internacionais já sinalizavam interesse em bolsas completas quando ele chegasse na idade certa, mas o momento mais importante aconteceu 3 meses depois daquele dia no auditório. Calar organizou um evento na empresa, programa de inclusão social, parceria com escolas públicas, bolsas de estudo para crianças de baixa renda, e escolheu Miguel para ser embaixador do projeto. No palco, na frente de centenas de pessoas, Miguel contou sua história. Falou da mãe que trabalhava dobrado para dar o mínimo. Falou da biblioteca municipal e dos 15 minutos de internet. Falou dos cadernos velhos e da determinação de aprender. Falou do sonho de trabalhar na ONU. E falou da lição mais importante. Talento existe em todo lugar, mas oportunidade não. Eu tive sorte, ele disse. Voz quando no auditório lotado. Tive uma mãe que nunca desistiu de mim e tive um homem que apostou em mim quando ninguém mais apostava. Mas tem milhares de crianças igual a mim que não têm essa sorte. Crianças que vão morrer sem ninguém saber o que podiam ter sido. Pausa dramática, plateia em silêncio absoluto. Esse programa não é caridade, é investimento. Investimento em gente que só precisa de uma chance, uma porta aberta, uma oportunidade de mostrar o que sabe fazer. Aplausos estrondosos, gente chorando, Lourdes na primeira fileira, soluçando de orgulho, Cala ao lado dela, sorrindo discreto. E, em algum lugar da cidade, Roberto Almeida, assistindo pela transmissão ao vivo no computador, sozinho no apartamento vazio, entendendo finalmente o tamanho do que tinha perdido. Não tinha perdido apenas emprego, tinha perdido a chance de fazer parte de algo maior, tinha escolhido destruir em vez de construir, e agora pagava o preço. O programa foi um sucesso. 100 crianças receberam bolsas no primeiro ano. Miguel se tornou um símbolo. Apareceu em jornais, revistas, programas de televisão, sempre falando da mãe, sempre falando de oportunidade, sempre falando que ele não era exceção, era exemplo. Exemplo de que talento não tem endereço, de que inteligência não tem classe social, de que potencial não se mede pela origem. E naquele dia, quando as luzes e apagaram e todos foram embora, Lourdes abraçou o filho e sussurrou. Você acreditava, mãe e filho, unidos pela luta, pela dor, pela vitória, porque algumas histórias não terminam com um final feliz. Terminam com um começo novo. E essa era só o começo de algo muito maior, que os dois ainda iam construir juntos. Alguns anos depois, numa manhã ensolarada, Miguel acordou cedo, como sempre fazia, mas dessa vez não era para ir à biblioteca municipal estudar 15 minutos de cada vez. Não era para ir à escola antiga, onde tinha sido invisível. Era para algo que tinha esperado a vida inteira, algo que tinha sonhado desde criança,
quando via noticiários sobre conflitos internacionais e pensava que, se as pessoas se entendessem melhor, talvez o mundo fosse diferente. Hoje Miguel ia receber o convite oficial da Organização das Nações Unidas. Aos 15 anos, seria o intérprete mais jovem da história a integrar o programa de embaixadores da juventude. Falava 17 idiomas. Já tinha viajado para 10 países diferentes como representante do programa de inclusão que Callard tinha criado. Tinha ajudado centenas de crianças a conseguirem bolsas de estudo, mas nada disso importava tanto quanto o fato de que sua mãe estaria ali para ver. Lourdes acordou logo. Depois, entrou no quarto do filho, sentou na beirada da cama, cabelos começando a ficar grisalhos, mãos que não eram mais tão queijadas porque agora trabalhava com documentos em vez de esfregões. Coordenadora de serviços da Vanguard, havia se tornado diretora de inclusão social da empresa, salário que permitia viver dignamente, respeito e todos, escritório próprio, mas o que mais importava era ver o filho realizando o sonho que tinha protegido durante todos aqueles anos difíceis. Você está nervoso? Ela perguntou, passando a mão no cabelo dele. Um pouco, Miguel admitiu, mas mais empolgado que nervoso. Seu pai estaria tão orgulhoso. Miguel olhou para a foto na mesinha de cabeceira. Pai que tinha ido embora quando ele era bebê, que nunca voltou, que nunca quis saber. Mas curiosamente Miguel não sentia raiva. Sentia gratidão, porque a ausência do pai tinha feito a presença da Amy brilhar ainda mais forte. Eu tenho você, ele disse. Simplesmente, sempre foi suficiente. Lourdes segurou a mão do filho, apertou forte. Não precisava dizer nada. Algumas coisas não cabem em palavras. O evento era no auditório principal das Nações Unidas em Nova York. Callard tinha pago as passagens, arranjado tudo, mas tinha feito questão de que fosse discreto. Não queria holofotes para ele. Queria que Miguel brilhasse sozinho. Quando chegaram no local, o auditório estava lotado. Diplomatas de dezenas de países, representantes de organizações internacionais, jovens de vários lugares do mundo, que também faziam parte do programa. Miguel subiu ao palco quando chamaram seu nome. O discurso que tinha preparado estava no bolso, mas quando chegou no microfone, decidiu deixar o papel de lado. Ia falar do coração, não do roteiro. Começou em português. Meu nome é Miguel, tenho 15 anos e há alguns anos eu era só um menino invisível com cadernos velhos e sonhava grande demais para o tamanho da minha realidade. Mudou para inglês. My mother cleaned offices while studied in public libraries. Primeiro learn languages for free. Francês, mais que eu. Acruemor, ram que avait até exatamente comum. É dir madonesse, que tal can find merit, chance. Árabe, alemão, mandarim, japonês, russo, italiano, espanhol. Em cada idioma contava um pedaço da história, a humilhação, a luta, a vitória. E em cada idioma, a plateia ficava mais impressionada, mais emocionada, mais conectada. Voltou para português para o final. Eu não estou aqui porque sou especial. Estou aqui porque tive sorte. Sorte de ter uma mãe que nunca desistiu. Sorte de encontrar alguém que apostou em mim. Mas existem milhões de crianças iguais a mim, que nunca vão ter essa sorte. E é por elas que faço o que faço. Porque talento não mora em endereço nobre. Inteligência não tem classe social. Potencial não se mede pela origem. E nenhuma criança deveria morrer sem saber o que poderia ter sido. O auditório explodiu em aplausos. Gente de pé chorando, batendo palmas sem parar. Lourdes na primeira fileira, soluçando de orgulho, Callard ao lado dela, limpando os olhos discretamente. E em algum lugar no fundo, Juliana estava ali também. Tinha voado de São Paulo só para ver o amigo receber a homenagem, porque aquela menina que tinha sido covarde um dia tinha aprendido a ser corajosa. Tinha aprendido com Miguel que defender o certo importa mais que agradar quem está errado. Depois da cerimônia teve recepção, diplomatas querendo conversar, jornalistas pedindo entrevistas, jovens pedindo conselhos. Miguel atendia todos com a mesma humildade de sempre, mas quando conseguiu um minuto de silêncio, saiu para o terraço. O do prédio precisava respirar, processar,
sentir. Carla o encontrou ali, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Você fez um discurso bonito, o empresário disse, ficando ao lado dele. Aprendi com o senhor? Miguel respondeu. Aprendi que contar a verdade é mais poderoso que fingir perfeição. Sabe o que mais me orgulha em você? Carla perguntou. Não é a quantidade de idiomas que fala, não é o reconhecimento que recebe. É que você nunca esqueceu de onde veio, nunca virou as costas para quem ainda está no lugar onde você estava. Miguel pensou nos sábados que passava na comunidade Vila Progresso, ensinando idiomas. De graça debaixo da mesma árvore, onde Carlos tinha o encontrado anos atrás. Pensou nas centenas de crianças que já tinham passado ora ali, algumas conseguindo bolsas, outras apenas aprendendo o básico, mas todas saindo com algo que não tinham antes. Esperança. O Senhor me ensinou que quem soube sozinho não soube de verdade. Miguel disse, soube só quem puxa outros junto. Carla sorriu, colocou a mão no ombro do garoto, que tinha se tornado como neto para ele. Seu pai biológico não sabe o que perdeu, mas eu ganhei. Um filho que nunca tive. Os dois ficaram ali em silêncio, olhando as luzes da cidade, processando o quanto as vidas deles tinham mudado desde aquele dia no corredor da Vanguard, dentro da recepção. Lourdes conversava com outras mães de jovens do programa. Todas tinham histórias parecidas, filhos talentosos, famílias humildes, lutas diárias, vitórias conquistadas com suor, e ela percebia que não estava sozinha, que tinha um exército de mães guerreiras, espalhadas pelo mundo inteiro, todas lutando para que os filhos tivessem chances melhores. Uma jornalista se aproximou, pediu entrevista. Lourdes hesitou, mas aceitou. A mulher ligou a câmera e fez a primeira pergunta. Dona Lourdes, qual foi o momento mais difícil de toda essa jornada? Lourdes pensou por um instante. Tinha tantos momentos difíceis, mas um se destacava. Foi quando meu filho me perguntou se ele tinha feito eu perder o emprego, quando ele se culpou por ter talento. Aquilo me partiu, porque criança nunca deveria se sentir culpada por ser inteligente, nunca deveria achar que ser bom é problema. E o momento mais feliz, hoje vendo ele aqui, mas não porque ele está sendo homenageado, porque ele está sendo ele mesmo, sem vergonha, sem medo, sem esconder quem é. Passei a vida sendo invisível. Meu filho vai passar a vida sendo visto, e isso não tem preço. A entrevista viralizou, milhões de visualizações, compartilhamentos em dezenas de países. Legendas em 20 idiomas diferentes. A história da empregada e do filho prodígio tocou o mundo, mas não pelos idiomas que Miguel falava, pelo amor que aquela mãe tinha dedicado alguns dias depois. De volta ao Brasil, Miguel foi visitar a Escola Municipal Esperança, a mesma escola onde tinha estudado quando criança. Professora Márcia ainda estava lá, mais velha, mais cansada, mas com o mesmo brilho nos olhos de quem nunca desiste. Miguel, ela exclamou ao vê-lo, abraçando forte. Ou devo chamar de embaixador Miguel agora? Sou só Miguel, professora, sempre vou ser. Ela o levou até a sala de aula. As crianças olharam curiosas para aquele adolescente que chegava. Márcia apresentou. Crianças, esse é o Miguel. Ele as tem. Mudou aqui nesta escola, sentou nas mesmas carteiras que vocês e hoje trabalha na ONU. Os olhinhos se arregalaram. Uma menina levantou a mão. É verdade que você fala 17 idiomas? É verdade. Como você aprendeu? Miguel pusou uma cadeira, sentou no meio da turma. Vou contar para vocês, mas antes quero saber. Alguém aqui tem um sonho que parece grande demais? Todas as mãozinhas se levantaram. Quero ser médica, quero ser engenheiro, quero ser astronauta, quero ajudar as pessoas. Sonhos grandes demais para realidades pequenas demais, igual Miguel tinha tido. Então vou. Vocês já têm o primeiro passo? Ele disse, sorrindo, porque sonho grande é combustível. É o que faz a gente acordar cedo, estudar quando está cansado, continuar quando parece impossível. Eu aprendi idiomas porque sonhava trabalhar na ONU e aprendi do jeito que dava. 15 minutos de intranet por vez, cadernos velhos, dicionários emprestados. Não esperem ter tudo perfeito para começar. Comecem com o que tem e nunca deixem ninguém dizer que vocês não podem por causa de onde vieram. Uma hora depois,
Quando saiu da escola, encontrou Juliana esperando na porta. Ela tinha vindo, junto na viagem, querendo rever os lugares onde tudo tinha começado. Você é incrível com crianças, ela disse enquanto caminhavam. Já fui criança que ninguém acreditava. CC, como é importante ter alguém dizendo que você pode. Miguel, Juliana parou de andar, ficou séria. Eu preciso te agradecer por me ensinar que fazer a coisa certa importa mais que ser popular. Mudei por sua causa. Você mudou por causa de você mesma. Eu só mostrei o caminho. Eles andaram até a biblioteca municipal. O prédio continuava o mesmo, computadores continuavam velhos, mas agora tinha uma placa nova na entrada. Biblioteca Miguel e Lourdes, onde sonhos começam. Com 15 minutos de esperança, Calar tinha doado recursos para reformar o lugar. Mais computadores, mais livros, mais tempo de internet para cá. A pessoa, e tinha colocado o nome deles porque queria que outras crianças soubessem que ali tinha começado algo especial. A bibliotecária de cabelos brancos ainda estava lá, reconheceu Miguel. Na hora, abraçou chorando. Meu menino, você conseguiu. A senhora me deixava ficar além do horário, Miguel lembrou. Fingia que não via quando eu voltava 3 vezes para a mesma fila. Não era só eu conseguindo sozinho, era a senhora ajudando sem eu perceber. Às vezes ajudar é só não atrapalhar, é deixar a pessoa tentar. Eles ficaram ali conversando por horas sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, que parecia impossível, mas tinha virado real. À noite, de volta para casa, Lourdes preparou jantar simples: arroz, feijão, bife, salada, comida de sempre. Gosto de casa. Mãe e filho sentaram à mesa do apartamento pequeno, mais digno, que agora chamavam de lar. Sabe o que eu ainda não entendo? Miguel perguntou de repente. Como a senhora aguentou tudo aquilo? A humilhação, as acusações, o desespero. Como não desistiu? Lourdes olhou para o filho com aquele amor que só mãe tem, porque eu te olhava e via o que você podia ser e não ia deixar o mundo roubar isso de você. Mãe não desiste do filho nunca, mesmo quando parecia impossível, principalmente quando parecia impossível. É aí que a gente descobre do que é feito. Miguel levantou, abraçou a mãe por trás e encostou a cabeça no ombro dela. Igual fazia quando era pequeno. Tudo que eu sou, eu devo a você. Não, Lourdes corrigiu, virando para olhar nos olhos dele. Do que você sempre esteve dentro de você. Eu só não deixei ninguém apagar. E naquele momento os dois entenderam que tinham vencido. Não porque Miguel falava 17 idiomas, não porque Lourdes tinha virado direto lá, mas porque tinham atravessado o inferno de mãos dadas e saído do outro lado, ainda sendo quem eram, mãe e filho, unidos por amor que nenhuma humilhação conseguiu quebrar. Quanto a ele, Roberto Almeida vivia em cidade pequena do interior, trabalhando em cargo administrativo de empresa média. Vida simples, sem glamour, sem poder. Tinha tentado reconstruir, mas a reputação destruída o cegou. E às vez ou outra havia notícias sobre Miguel, sobre a empregada que ele tinha tentado destruir e que agora inspirava milhões, e sentia algo que demorou anos para identificar: arrependimento. Não pelo que tinha perdido, mas pelo que tinha desperdiçado. A chance de fazer parte de algo bonito, a chance de ser instrumento de mudança em vez de obstáculo, mas era tarde. Essas portas, quando fechadas, não abrem de novo. E Miguel continuou sendo ponte entre idiomas, entre culturas, entre mundos. Cada frase que traduzia carregava a lembrança da mãe invisível e do sonho que se recusou a morrer, porque existem histórias que não terminam, existem histórias que se multiplicam, que se espalham, que viram legado. E a maior lição que aquele menino ensinou ao mundo não foi sobre idiomas, foi sobre nunca subestimar ninguém pela origem, porque talento nasce em todo lugar. Inteligência não escolhe endereço e potencial não se mede pelo preço da roupa ou pelo tamanho da casa. Mede-se pelo tamanho do sonho e pela coragem de lutar por ele, mesmo quando o mundo inteiro diz que é impossível.